tem mais de 40 anos? Tem, né? Então, se você tem mais de 40 anos aqui no sul do Brasil, com certeza você já foi numa das festas organizada por ele. Meu caro, olá, meu querido Everaldo João, que Olá. prazer recebê-lo aqui. Prazer meu. É? Mais de 40 ou também menos, né? Menos também? Tá. Não precisa ser mais de 40. Não, porque tinha as casas do Cabum, o Resumo, que eram para a gurizada. Aliás, eu sempre trabalhei com o mesmo público. Com o mesmo. Só mudou a década, é isso? Exatamente. Sempre trabalhei com o mesmo público, jovem. Tá, mas você começou muito jovem. Comecei muito jovem. Bom, quando eu comecei a colocar musiquinha e tal, Você era DJ? em eventos. Não, você era DJ? Exatamente. Quando eu comecei a brincar... DJ não, eu era um trocador de vinil, né? Depois CD, né? Trocava música, um trocador de música. Tá. Porque o DJ mesmo é aquele que, hoje, né? É aquele que produz, que faz as mixagens perfeitas e tal. Não, no nosso caso, né? No nosso caso é diferente. Você era um animador de festa, é isso? Não, nem isso. Nem era isso? Um trocador de música mesmo. Trocava de músicas, né? Só que é lógico, o que é que caracterizava a característica era exatamente o bom gosto, né? Era a forma de colocar a música saber o que colocar. Após a outra, a sequência musical. Você começou o quê? Umas festas de amigos? Assim? Não, eu comecei em festas para angariar fundos para uma instituição que eu fazia parte, que era o Rotaract Club. Mas eu já comecei a fazer isso no Rotaract Club pela minha aptidão, pela minha vocação, porque eu já descobri muito cedo que eu queria fazer isso, né? Então, ali eu comecei a fazer, e não demorou muito para virar profissional da área. Eu, com 19 anos, já era dono de casa noturna. Qual foi a primeira casa? Everson. Everson, a primeira Everson. Você abriu foi Everson? Eu abri, assim, começou, tipo, entre aspas, uma brincadeira, que viraria série, virou, né? Em maio de 1974 e no final em outubro de 74, eu criei a marca Everson. Começou num clube, né? E daí aquilo criou um volume incrível, vinha gente de tudo quanto é lugar, porque exatamente pela característica. Não existia casa noturna assim no Sul? Daquela forma não, daquela forma que eu comecei a fazer não, que era a música bem selecionada, a música que agradava a todos, a música que agradava a cada um. Foi sucesso desde o começo, Everaldo? Desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento já foi... Tu vê que em 74 não tinha casa noturna nem em Florianópolis, tinha a tal da Boate da Medicina, que era na faculdade, mas era uma coisinha pequenininha que envolvia... Era uma patotinha. Era uma patotinha lá do curso, sei lá como é que era. E vinha comboios para Araranguá de Florianópolis, comboios, 4, 5, 3 carros por fim de semana, ou uma vez por mês pelo menos. Não, mas vinha de Floripa, de Tubarão, imagina. De Tubarão, de Torres, Porto Alegre. E em Porto Alegre, eu acho que era o Encoraçado Botequim, que era uma coisa assim, meio boate, né? E o termo danceteria e discoteca veio mais tarde, né? Em 76, 77. Então, você tinha cabeça, Everaldo, com 19 anos, para tocar uma casa noturna? Tinha, sim. Tinha cabeça, era? Imagina, claro. Tanto que eu administrava a casa da cabine de som, né? Eu tinha o Richard da Evalt Produções, ele dividia a cabine comigo, né? E interessante que eu saía da cabine, ele fazia um gênero diferente. Eu voltava e continuava a festa, ou ele voltava e continuava a festa, vice-versa. E a gente não repetia músicas, porque ele tinha um outro feeling, o estilo né? dele. É um outro... E a gente se completava. Isso veio acontecendo com diversos DJs, né? Mas daí você teve que aprender a ser administrador. Eu tinha que administrar na marra, porque eu tinha que pagar as contas, né? Eu tinha que... Por que eu fui para o clube? Porque ali eu vi a possibilidade de fazer, sem investimento no primeiro momento, fazer uma forma de iniciar um negócio, né? Foi isso em 74, amigo, faz algum tempo, né? Faz alguns aninhos, né? 45 anos. Então, eu tinha ali a possibilidade de começar um negócio e realmente aconteceu, porque daí o outro clube viu que aquilo era uma coisa interessante e me convidou para ir para lá. Daí a condição foi que eu pudesse cobrar ingresso, explorar bar e etc. Então, dali para frente, eu comecei a ganhar dinheiro para poder investir no próprio negócio. Você começou a ganhar dinheiro, bastante dinheiro, quando era novo ou não? Não era muita grana? Não era muito dinheiro, mas era o dinheiro que eu precisava para fazer a roda girar. E a roda foi girando à medida que foi crescendo o negócio. Você lembra da sua primeira grande festa, assim, a primeira grande realização? Lembro. Foi lá no clube. Quando virou loucura. Daí eu entendi que as pessoas, estão vindo porque gostam disso, né? Elas gostam dessa fórmula. Era uma fórmula diferenciada.
E virou loucura, realmente. Mas lá, naquele primeiro momento, não tinha cobrança de ingresso. Era exploração de bar só. O pessoal entrava à vontade. Era à vontade, o clube permitiu que eu fizesse, foi eu que propus, o clube permitiu que eu fizesse para que movimentar o lugar. E pegou daí o sócio pagava a mensalidade com prazer, com satisfação, porque o clube também não desenvolvia mais uma atividade anual, assim, uma agenda, um calendário, né? Então ali, só que isso pegou uma proporção que eles não esperavam, né? Você virou estrela ou não? Não. Não chegou nesse ponto, assim, o Everaldo ser respeitado, o Everaldo ser Não, conhecido? não, respeitado sim, né? Mas imagino que você era conhecido. Imagina, eu era, vamos dizer assim, não folclórica, mas eu era era a figura assim que chamava atenção na cidade. Tinha um cabelo black power enorme, trabalhava com música, era fotógrafo profissional. Eu fazia muitas fotografias. Você era diferente. Eu era diferente, eu usava as pantalonas, eu usava aqueles macacões jeans, uma coisa extravagante na época, né? Nas bolsas de couro enorme. Enfim, eu era uma figura então, que as pessoas... você fazia em 74? Eu tenho duas perguntas. A primeira, como é que você fazia para se comunicar em 74? Para as pessoas encontrarem a casa. Mas como é que você fazia para trazer principalmente a música da moda em 74? Eu trabalhava com isso, né? Eu trabalhava numa loja... Uma loja de disco? Sim. Então aí você tinha uma história... Não, eu virei fotógrafo porque fui trabalhar na loja de disco. A loja de disco me atraiu, isso com 12 anos de idade. Aos 12 anos eu virei fotógrafo profissional. 12 anos de idade. Por quê? Porque eu fui trabalhar lá, e para mim trabalhar lá, porque tinha música lá, vendia disco, eu tinha que ser fotógrafo, porque era um foto em primeiro... Era um foto. No primeiro momento, lá em Aranaguera, era uma filial do Foto Zappellini, de Criciúma. Depois virou Foto Mazuco, que era o... Que também vendia CD. Vendia, não, vinil, né? Vinil. Vinil, CD bem E eu, naquele primeiro momento que eu fui trabalhar, comecei a gravar fitas cassete, selecionando músicas para as pessoas. Para a galera, fazer uma seleçãozinha. Imagina, então virou... Tá, e depois da Everson? A Everson durou quanto tempo? Durou todos os tempos do mundo? A Everson só mudou de nome, porque ela durou até 2014, né? Porque daí, assim, nesses primeiros 22 anos, 23, a casa era Everson, porque eu era o DJ, né? Até então. Era o Everaldo Som. Era o Everaldo Som. Até então eu era o DJ da casa. Quando eu me liguei, as coisas estão mudando, eu tenho que parar. Até porque eu também já estava meio cansado, fazia as coisas tudo ao mesmo tempo. Você fazia tudo também, né, pô? Você fazia tudo. Não, mas eu fazia tudo com muito prazer, né? Eu tive que mudar o nome da casa. Eu optei em mudar o nome da casa para Resumo. Nesse meio tempo, entre Resumo e Everson, ainda teve umas outras propostas que estavam num momento que a economia estava mudando e tal, então eu fiz no mesmo lugar, por exemplo, eu transformei, primeiro lá no Arroio do Silva, eu transformei em Via Brasil, que era uma ideia com bar e shows nacionais, trouxe muitos shows, e daí no ano seguinte virou Resumo. Agora vai ser o resumo da minha história. E durou mais 18 anos, né? Foi um grande resumo. Bom, imagina. Ô, Everaldo, tá meio que na moda agora, a gente tá falando muito sobre o regime militar. 74, você estava no auge do regime. O regime atrapalhava? Porque era noturno, era noite? Você tinha algum problema com isso ou não? Olha, mano, eu vou te falar, eu pessoalmente, né? É lógico que a gente ouvia muitas histórias, etc, né? Mas no meu trabalho eu nunca tive nenhum problema, até porque eu fazia as coisas tudo certo, né? Eu nunca tive problema. Eu nem sei que regime era na época. Não, lógico que eu sei, que eu sabia. Mas eu digo, isso não me afetou em absolutamente nada. Mesmo sendo noite, nada, festa, zero, não... absolutamente nada. O que tinha era, na primeira década, ou na primeira e segunda década, tinha lei seca, né? Em épocas específicas, né? E aí você não... Mas, fora isso, o pessoal ia para balada igual? Tudo igual. Eu nunca tive nenhum problema para fechar a casa por aquele motivo. Não, zero. Quando é que você começou a trazer grandes shows, grandes artistas? Foi ali... Eu sempre tive um pé na música ao vivo, eu sempre gostei disso. O forte era DJs. Mas quando a casa começou a aumentar, eu vi uma oportunidade de incluir a música ao vivo, porque eu sou um asfixiado pela música ao vivo. Acho maravilhoso, né? Lógico, quem gosta de música ao vivo melhor ainda. Então, assim que eu tive a oportunidade, que a casa aumentou um pouquinho, já dá para fazer um palquinho. Então, sempre teve isso. Mas
Com shows grandes mesmo foi a partir de 85, 86, eu acho. Era muito diferente. Eu acho que antes até, porque as bandas do Rio Grande do Sul, TNT, Cascaveletes, Nenhum de Nós, Engenheiros, etc., todos tocaram na minha casa. Né? Quando começaram, imagina. No começo. O Nenhum de Nós, acho que a primeira vez que tocou em Santa Catarina foi na minha casa. Você conhecia essa raça toda, vai? Imagina, eu lembro que estava depois de um show numa pizzaria lá em Araranguá, eu disse, Teddy, daqui uns tempos tu vai estar na Globo, vai estar não sei onde, tu não vai nem me lembrar meu nome, porque o assunto tinha entrado nessa evolução, nessa esfera aí. E ele disse, imagina, Everaldo, como é que eu vou esquecer de ti e tal? Passou uns 10, 15 anos, eu fui a um show deles e o menino que era o produtor me disse, Everaldo, vem cá, vamos ali. Eu cheguei, ele olhou para mim como se não me conhecesse, Everaldo, Entendi. Te falei que tu não ia lembrar de mim. Mas ele não lembrou mesmo? Não, até lembro, que isso, Everaldo, claro que eu lembro. Mas sem nenhuma demonstração de afeto. Gratidão? Nada. Nada. Não é gratidão por quê também, né? Ele foi pago, quer dizer, você pagou, ele fez o show. Não. Mas num relacionamento antigo. Sim, eu só fui dar aqui o exemplo de que realmente as coisas vão mudando na cabeça das pessoas, né? O que tu é hoje, amanhã vai ser diferente, né? Tu não é a mesma pessoa sempre, Qual foi o teu maior show? Você lembra? O maior show que você fez? De público? De público. Foi o Skank. Skank. O Skank fechou o centro do Arroio do Silva, não coube. Tinha 3.800 pessoas dentro da casa e fora tinha umas 10 mil que não compraram ingresso. Foram vendidos todos os ingressos 15 dias de antecedência. Foi quando eles lançaram o Calango, foi o primeiro disco, né? Um estouro deles, né? Foi. E eu fiz uma promoção, naquela época, legal, que cada ingresso ganhava uma camiseta com o disco, com o vinil, né? Com a capa do vinil na camisa. Que era aquele com o cara olhudo. Era o robô de lata, né? Era meio o robô, né? Um robô de lata. E aquilo, todo mundo queria aquela camisa, né? Então comprava o ingresso, ganhava a camisa e aquilo fazia a própria... Foi um marketing interessante. Como é que era lidar com os artistas antigamente? Era mais complicado ou era mais igual, ou menos igual hoje? Não mudou muita coisa? Acho que não mudou, não. O artista, ele é difícil de lidar, Everaldo? Não, porque o artista, tu não tem acesso a ele, né? Tu tem acesso ao produtor, a não ser que tu traga os caras na tua casa inúmeras vezes, que daí tu acaba te relacionando de alguma forma mais íntima, né? Ou mais próxima, vamos dizer assim. O teu relacionamento é com o produtor, né? Eu, por exemplo, nunca quis encher o saco de banda e ir lá no camarim. Nunca Raramente fui. Eles pediam para mim, estamos aqui de novo, traz o Everaldo, vamos conversar. Eu já sabiam quem era o dono da casa, né? Então, por exemplo, eu fiz um relacionamento forte com o Das Aranha, Armandinho, assim, bandas mais próximas aqui da nossa região e que tiveram diversas vezes na minha casa. Então, acabamos ficando amigos mesmo. O pessoal das Aranhas são meus amigos, né? Tá certo, olha só, você fica comigo. Hoje, o grande monstro Everaldo João das noites do sul de Santa Catarina, é isso? Olha, não, de Araranguá, né? Não, do sul, né, cara? O cara vinha de Floripa, de Torres, de onde mais para tua casa, pô? Como é que não é? Esse negócio de tu atrair pessoas para o lugar, não é tu que atrai, o que atrai é as pessoas que estão lá para recebê-las, né? Tá, a gente sempre foi um pouco legal. Então fica ligado, eu já volto aqui no programa Humanos com o Everaldo João. Voltamos aqui no programa Humanos com Everaldo João. E não esqueça, todos os dias, 2 entrevistas inéditas de segunda a sexta-feira para você, às 11 da noite, aqui na RTV Criciúma. Everaldo João, o homem das casas noturnas. Quantas no total você teve? Tive 3 em Araranguá. Quer dizer, Araranguá, Arroio do Silva, Morro dos Conventos. Uruçanga. E teve uma no Lago Dourado, que era uma mais voltada ao camping, né? Então não foi uma casa assim... A gente estava falando no começo do programa, você ganhou muito dinheiro, mas levou muita ré em show, cara? Cometeu muito erro ou não? Alguns. Quem é que não erra? Todo mundo erra, né? Alguns erros, sim, com certeza. Mas erros grandes que chegaram eu cometi 2 erros grandes, mas daí porque também eu fui logrado. Mas essas coisas... Logrado? Eu paguei o cachê, os caras não vieram? Não repassou para a banda, eu tive que pagar o cachê 2 vezes. Isso já aconteceu também. Mas isso daí produtor sacana, mas né? É maldade, né? Não, é de produtor sem vergonha, né? Você trabalha com música há 50 anos? No mínimo, vai. Com a música faz mais de 50, né? Eu tinha 12, eu tenho 60. A música tem te surpreendido nos últimos anos, Everaldo?
Não. Você tem visto coisas interessantes, diferentes? Eu acho que a música continua sendo música. A música continua sendo aquilo que sempre foi. Evidentemente que hoje, com as facilidades das redes, da internet, com a facilidade da gravação de música, tem muito mais música do que tinha antigamente. Então, para uma música se destacar, ela tem que chamar muita atenção, né? Você consegue se relacionar bem com as redes sociais? Você consegue entender bem mais esse ou novo menos, modelo? Eu acho que isso só é expert para entender muito bem, Para entender bem o modelo? Porque não é o meu caso, né? Você usa o YouTube, por exemplo? Você é um cara que está antenado? Eu busco muita coisa no YouTube. As bandas novas? Principalmente. Você é um cara... Arquivos também, né? Você é um cara né? que eu sempre te admirei porque você sempre me mostrou coisas muito loucas, né? Assim, de vez em quando eu ouvia você na rádio e aí você dizia, olha, essa banda é da Irlanda e o cara faz isso, essa banda é da Iugoslávia e o cara tem um estilo assim. Esse é um trabalho muito difícil de ser feito? Não, isso é natural, porque, no meu caso, né? Porque quem gosta de música como eu gosto, eu sou doente por música, eu escuto música dia e noite, se deixar, isso é tipo uma atração natural, as coisas vêm para ti. Ou porque tu leu em algum lugar, ou porque tu ouviu, ou porque tu... Eu sempre tive relação também, por exemplo, a Rolling Stones até agora já mudou bastante, mas eu sempre tive a assinatura da Rolling Stones, que é uma revista especializada. Eu abro as revistas, abria, né, porque também parou agora, as revistas semanais, tipo Veja, Isto É, eu abria primeiro na página que falava de música, e assim vai, então uma coisa atrai a outra, né, daí tu vê uma banda no YouTube, ela te remete para uma semelhante, e assim vai, linkado, né. É sem fim, né, meio que uma... uma coisa puxa a outra. Então, chama atenção, isso aí é interessante para as pessoas conhecerem. Mas essa facilidade de criação de música não criou muita coisa enlatada ultimamente? Você não tem visto muita coisa muito parecida? Com certeza. Mas as que se destacam é exatamente aquilo que te chama atenção, né? Aquilo que, evidentemente, se destaca te chama atenção. Mas eu digo aqui sai diferente desse... Sai desse padrão, sai desse padrão, bolo, você acha? Eu acho que é isso, né? Eu te perguntei no começo, como é que você fazia em 74 para divulgar a casa? Era um mundo muito diferente, né? Diferente. Primeiro que naquela época, só para ter uma ideia, né? A Criciúma invadia Araranguá por causa da casa. Já era meio natural. Uma coisa meio boca a boca, né? Porque não tinha nada em Criciúma. Sombrio idem, Torres idem e assim vai. Então até 79, que foi, eu acho que abriu a New York Sound em Criciúma, a Everson reinou absoluta. Mas ela continuou, apesar disso, pessoas indo daqui para lá, por causa do estilo da casa, né? As pessoas gostavam daquilo lá, da música. Mas você não fazia televisão, rádio, como é que é? Uma mídia tradicional, você começou a fazer ou não? Não, daí é o seguinte, quando fazia rádio, né? Propaganda em rádio. Quando eu sempre fui meio metido, assim, vamos dizer assim, envolvido na mídia, né? Quando virou negócio mesmo, eu enchi os bolsos de cortesia e ia para Tubarão, por exemplo, dar entrevista nas rádios e convidar as pessoas, entendeu? Vinha em Criciúma, ia para Torres, ia para Turvo. Que daí um levava 10, né? Não, isso era uma forma de divulgar a casa, né? Eu ia convidar, é tipo um RP, né? Mas era um trabalho de formiguinha, né, Everaldo? Mas quem era lá era o dono da casa, né? E aí é diferente. Daí era valorizado. Pô, o Everaldo teve aqui. E daí isso começou também daí as pessoas... porque Everson... Por quê? Porque é por causa do nome, porque na época boate era uma coisa meio que pejorativa. Boate era meio meio boca, assim, era então, meio boca estranha. Não, eu queria que as pessoas associassem o nome da casa ao meu nome, que daí eu era um menino correto, e eu era um menino mesmo, né, por 19, 21 anos. As pessoas, os pais deixavam as filhas ir, porque tinha relação comigo, relação de amizades, etc. Você era respeitado, já era um menino bacana, imagina, era um menino diferente. Era um exemplo de menino. E de todas as casas que você teve alguma que se orgulhou mais ou não? Tudo igual. Tudo igual? Porque era uma funcionava no inverno, outra no verão. Não tinha assim uma... E por ser da noite, você era apaixonado pela noite ou entendia a noite como uma profissão? Cara, eu nunca pensei nisso, se eu gostava da noite ou não... Eu tinha um trabalho para fazer que eu adorava, que era botar música para as pessoas. Você ficava até de manhã. E isso virou negócio, melhor ainda. E eu sempre... Por que eu fiquei 40 anos, julgo eu, né? Primeiro que eu sempre me dediquei, até os 40, né? Eu comecei em 74, parei em 2014. Mas eu parei porque eu quis. Não parei porque o meu negócio ficou ruim. Eu parei as pessoas pedindo para continuar. Você parou que cansou, não quero mais? Não, eu tinha um projeto, né? Eu tinha um projeto de 40 anos. Eu acho que 40 anos está bom, né? Tá bom fazer a mesma coisa?
Você viajou muito para fora, Everaldo, para conhecer coisas novas? Viajei bastante. E desde novo você fazia isso? Eu viajei bastante e aqui no país, cada casa que abria em São Paulo eu ia conhecer. Eu tive na inauguração da Dizzy, por exemplo, em Florianópolis, que foi 3 anos depois da inauguração da Iverson. Foi em 77. Eu fui na inauguração das principais casas do Rio e de São Paulo. Ia para conhecer. Porto Alegre. E era um mundo muito diferente? Fora São do país Paulo, também. Rio de Janeiro, era muito diferente daqui ou não? A gente perdia muito ou A não? partir de 78, não. 79, não. Antes, bom, se bem que antes eu conheci poucas, né? Mas, porque daí meio que padronizou a discoteca, né? Que daí veio a moda da discoteca. Daí virou meio que um padrãozinho, um estilozinho de casa, né? Tem alguma coisa que você nunca permitiu nas suas casas? Você tinha alguma regra assim que... Muitas regras, muitas regras. Brigou, vai pra rua e não entra nunca mais. Nunca mais entra? Nunca mais entra. Droga, rua e chama a polícia. Muitas regras. Porque senão... E isso também foi uma característica de que fez a casa... Ganhar esse nome. Ganhar respeito, Como né? é que você administrava, por exemplo, os amigos pedindo cortesia? Não pediam. Não pediam mesmo? Raríssimos. É mesmo, raríssimos. cara? Se bem que toda casa e toda pessoa tem aqueles protegidos, né? Aqueles que te promovem, que falam bem de ti, os que vão entrar de graça. Que estão ali, que já são naturalmente, entre aspas, da família. Então, esse já naturalmente já tem um acesso, né? Agora, pedir... Não, porque primeiro que eu sempre trabalhei com ingresso relativamente... Barato? Viável, né? Não era uma coisa cara, né? E segundo que o meu público, o público da casa, ele era um público, vamos dizer assim... não vou falar em padrão, não, ou desmerecer um ou outro, mas era um público nivelado, as pessoas meio que se conheciam, e isso foi irradiando para a mesma coisa, né? Você é obrigado a ser eclético quando fala de música? Na casa sim, porque tinha que agradar todo mundo, agora tinha que agradar todo mundo com um ecletismo de bom gosto, alinhado, né? Alinhado, lógico, né? Outro dia encontrei um amigo e ele disse, Everaldo, eu nunca esqueço, no auge da disco music, que era proibido colocar música brasileira, era entre aspas, por causa né? do conceito, é o conceito. Conceito, entre aspas, proibido botar música brasileira, proibido botar rock. Pô, eu rodava Led Zeppelin, eu rodava Chico Buarque. No auge da... Eu no som, né? Então aquilo é lógico, por quê? Porque eu estou falando com alguém que está lá, né? Que o segredo da música é isso, ela fala para as pessoas, né? A música diz para alguém alguma coisa. Então, naquele momento, não que fosse para ficar diferente, ou para ser não, é porque, evidentemente, tinha alguém lá que ia gostar daquilo. Você ensinou muita gente na noite, Everaldo? Muita gente a trabalhar com a noite ou não? Tu ensina as pessoas pelo exemplo, né? Porque se não adianta tu querer ensinar que se a pessoa não quer aprender, né? Mas assim, de ser professor, de muitas pessoas abrirem casas depois, trabalharem com a noite. Não, aqui na região, por exemplo, as pessoas que trabalham nessa área ainda hoje, o Richard, da Eva de Promoções, começou comigo, o Belada começou comigo. Imagina quando é de DJ que começou com você. Não, agora ontem eu me enchi de orgulho, porque o Bruno B, que era um menininho quando começou a carregar os cases lá do Cabum, estava no Lollapalooza. Era uma das atrações do Lollapalooza. Vai ser uma das atrações do Rock in Rio, então isso nos enche de orgulho. E ele lembra de você? Imagina, Lembra? me chama de pai. Pô, daí... O Lucas Aca, que é um menino que se destacou também. Então tem inúmeras pessoas que... E a gente sempre teve uma relação muito, vamos dizer assim, direta, né? Não tem muito frescura, não. O cara está trabalhando contigo, mas está trabalhando com a sensibilidade dele, né? Ele está colocando para as pessoas aquilo que ele tem de melhor para que elas se divirtam. Então, tem tudo a ver com aquilo que eu queria fazer, né? Você coleciona muito LP e CD ainda? Você tem bastante ou não? Eu tive muitos de vinil, tive muitos, mas quando começou a sair bastante CD, gravarem a transformação ali, eu comecei a dar de presente os vinis, porque era muito volume. Então, eu tinha a coleção do Led Zeppelin, dei de presente, Supertramp, dei de presente. Quanto não vale isso hoje, hein? Pink Floyd, dei de presente. Quanto não vale isso hoje que você deu de presente? Porque na época eu me lembro, quando surgiu o CD, o vinil foi descartado, virou lixo, né? Tu não imaginava que isso vira... Por exemplo, ontem ainda, quase que diariamente, eu pego um vinil e vou lá ouvir, né? Lá em casa. Você gosta ainda de ouvir um vinil? Eu gosto porque é diferente de tu pegar Botar a tocar uma música só. É diferente, é bem diferente. Tu manuseia, tu lê,
É outra sensação, além da qualidade, né? É diferente, o vinil é diferente. Bom, diferente é ter você aqui, o programa acabou, cara. Acabou já? Não dá tempo, bicho. Você nem contou a tua história, não deu tempo. Falando de música, isso... Não, um pouquinho. A gente falou um pouquinho de música, o Everaldo João vai ter que voltar aqui para contar outras histórias, porque ele tem outros veios, né, empresariais. Quais são, vai? Você trabalha com o que mais? Não, daí tem os negocinhos lá que a gente faz para tem que sobreviver, né? E eu tenho outra paixão, que é o marketing eleitoral. Você gosta bastante, cara? Gosto. Agora começou a mudar muito, né? Vamos fazer o seguinte, você vai vir aqui no programa para a gente só falar de marketing eleitoral. Pode ser. E tretas nas campanhas Pode ser, tem políticas. Tem muita história. Tem muita história? Tem muita história. Mas, Everaldo João comigo aqui no programa Humanos. Agradeço você já sabe, todos os dias, de segunda a sexta-feira, 2 entrevistas inéditas aqui na RTV. Não esqueça que somos todos humanos.